Boa noite. Vamos então iniciar mais um estudo minucioso do Evangelho de Mateus, que temos realizado aqui já há alguns anos, né? Recentemente e provisoriamente, estamos aí nos reunindo de forma remota, em função da minha impossibilidade de estar presente no salão, mas com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, o mesmo comprometimento com a causa do Evangelho, né? Nós iniciamos, algumas semanas atrás, uma sequência de versículos que a tradução que nós adotamos intitulou como As Crianças e o Reino dos Céus, e fechamos hoje essa passagem, essa pequena passagem, porém uma passagem icônica, uma passagem conhecidíssima, né? Recorrente nos comentários e preleções evangélicas que acontecem nas casas espíritas, que é aquela passagem que Jesus pede aos discípulos que deixem as criancinhas se aproximarem dele, né? Um grupo de crianças, só para contextualizar, um grupo de crianças quer se aproximar de Jesus para receber a sua bênção, e os apóstolos, os discípulos de Jesus, tentam impedir essa aproximação. Não se sabe ao certo se repreendendo os adultos que as levaram, ou se repreendendo as crianças em si. De qualquer modo, a percepção que os discípulos tinham é de que a presença dessas crianças ali na pregação de Jesus, ali nas curas de Jesus, seria uma presença incômoda, seria uma presença desagradável. E isso reflete muito de como, no curso dos séculos, e entre as várias culturas e civilizações que se desenvolveram no mundo, a criança é preterida, é negligenciada, é subestimada e não recebe a atenção espiritual que elas exigem e merecem. Os espíritos encarnados nessa fase são, via de regra, negligenciados, né, pelas várias culturas, várias civilizações, várias sociedades, no curso dos séculos, né? E talvez esteja aí uma das razões, se não a grande razão, para o abatimento, né, o adoecimento mesmo, psicoemocional ou socioemocional do mundo nos nossos dias. Então, nós fizemos um trabalho de análise, de reflexão, utilizando a literatura psicografada por Chico, utilizando a obra de Allan Kardec, e utilizando um livro de apoio, que é o Pedagogia da Virtude, do Dr. Ricardo Vardil, para tratar dessas questões, né? Já estamos aí algumas semanas lidando com isso. E hoje fechamos com, aliás, deixa eu fazer uma pequena alteração aqui, não sei se é possível, acho que não. Não é possível. Aqui eu devia ter corrigido. Me desculpe. Deixa eu ver se ainda é possível. Não é possível. Não é possível, não tem importância. É possível sim. Só um instantinho, gente, é porque eu digitei errado o versículo. Já estamos no versículo 15, né? E eu havia mantido o versículo 14. Me desculpe. Pronto, está corrigido. Corrigido em tempo, né? Então, Mateus, capítulo 19, versículo 15, o último versículo da passagem, são 3 versículos apenas, né? Versículo 13, 14 e 15, do capítulo 19 do livro de Mateus. E se encerra com Jesus dizendo, com Jesus agindo, né? E impondo as mãos, partiu dali. No versículo anterior, Jesus afirma uma fala bem diretiva, né? Para os discípulos. Não as impeçais. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Encerra a passagem com ele impondo as mãos e partindo dali. Nós vamos então pôr em destaque essa palavra mãos, que já foi analisada
aqui no Miudinho inúmeras vezes ao longo desses anos todos. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje? Em que nós vamos focar? Existe uma prerrogativa de interpretação bíblica que nós temos mantido, uma tradição que a gente herdou lá do seu Sobral, do seu Honório, né, em Belo Horizonte, seu Leonzalo, seu Manuel, aquela turma toda de pioneiros do Miudinho em Belo Horizonte, né? De sempre entender que a presença da palavra mãos ou mão em qualquer passagem bíblica do Novo Testamento faz referência a trabalho, a ação, a algum tipo de movimento de operação e de transformação, né? Mão é ação. Mão é ação. Tá certo? Só que aqui não é qualquer mão. São as mãos de Jesus. Quando, há vários e vários capítulos atrás, nós estudamos, por exemplo, o homem da mão mirrada, nós discutimos a incapacidade que esse homem tinha de realizar a sua inação, né? A mão estava mirrada por isso, porque representava a inoperância dele no mundo. Ele não agia, ele não transformava, né? Agora, aqui são as mãos de Jesus, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, mãos vão representar isso. Vão representar justamente isso. Jesus impondo as mãos é Jesus agindo para transformar, para realizar. Certo? O quê? Realizar o quê? No caso, especificamente, ele impõe as suas mãos sobre um grupo de crianças. Então, gente, o que nós vamos pôr em pauta? Existe toda uma movimentação, uma mobilização do plano espiritual sob o comando, sob a liderança do governador do nosso orbe, do gestor desse planeta, no sentido de trabalhar intensamente pela formação do caráter moral dos espíritos, quando ainda na fase infantil. A espiritualidade se movimenta, se mobiliza intensamente para a educação da criança. É isso que nós estamos falando. Jesus orquestrando esse trabalho. Então, um grupo de espíritos encarnados, outros na retaguarda desencarnados, e todos com um foco. Todos tendo um objetivo em comum, um alvo a atingir. Agir no aperfeiçoamento do caráter moral, ali, na fase infantil. Sobretudo, principalmente, na primeira infância. Nos 3.000 dias iniciais da encarnação. Os 7 anos iniciais de qualquer encarnação. Sobretudo ali. Claro, você vai fazer isso nas 2 fases da infância. A primeira e a segunda infância, né? Do 0 aos 7 anos, e depois dos 7 aos 14 anos, a partir dali, continua o trabalho educacional, mas aí é educação de jovens, né? Aqueles ainda no início da adolescência, aqueles já na juventude consolidada. Mas no trabalho com a infância, ele se dá principalmente ali nos 14 anos iniciais, os 2 setênios, né? Os 2 primeiros setênios, mas principalmente no primeiro setênio, de 0 a 7 anos. Então, quem tem aí, sob sua responsabilidade, ou quem contribui com a educação de uma criancinha com menos de 7 anos, não existe rigor, né? 7 anos, 7 anos e meio, até 8 anos, às vezes. Mas, enfim, nessa primeira fase da infância, muita atenção. Porque a espiritualidade, os desencarnados, técnicos no assunto, especialistas no assunto. Ah, Luiz, como assim especialistas no assunto? Meimei é um espírito especialista no tema. Veneranda, a ministra Veneranda, que aparece lá no livro Nosso Lar, é uma especialista no tema.
uma autora de livros infantis. Eurípides Barçanufo, professor Eurípides Barçanufo, reencarna e o primeiro projeto de trabalho dele, né, eu digo primeiro não na sequência biográfica, mas no sentido de importância, o seu trabalho principal foi a construção do Colégio Allan Kardec, foi a educação de jovens e crianças, mas principalmente crianças. Inspirado por Maria de Nazaré. Se você vai uns 50 anos depois, você vai encontrar a Célia Lúcio, o anjo Célia Lúcio, no horto, né, o horto de Célia, educando crianças. Se você vai lá no livro Renúncia, você encontra Alcione Villamil dedicado à educação das crianças, sobretudo do seu pupilo, Robin, né? O irmão dela, irmão de criação, Robin. Se você for no livro Ave Cristo, você vai encontrar Quinto Varro dedicado, consagrado à educação das crianças. Então, esses espíritos nobres, eles são parceiros de Jesus nessa grande tarefa de impor as mãos sobre as crianças, ou seja, de atuar, de agir junto à educação e à formação do caráter quando na infância, sobretudo na infância. Aloysio, por quê? Primeiro, por que precisa ser necessariamente nessa fase, ou principalmente nessa fase? A educação acontece ao longo da vida toda, mas nesse momento da trajetória de qualquer encarnado, a atuação precisa ser ostensiva, precisa ser intensa, precisa ser focada, precisa ser diretiva. Por que nessa fase? E segunda pergunta, por que é tão importante que essa educação da criança aconteça quando a gente pensa numa perspectiva planetária? Então, vamos responder a primeira pergunta. Aliás, eu meio que já respondi a umas reuniões anteriores, né? O Emmanuel vai dizer que nessa fase inicial dos 3.000 dias, dos 7 anos iniciais da existência de qualquer espírito, a mente é mais maleável ou moldável, é mais acessível a modulações. E por que elas são mais sensíveis a modulações? Justamente porque são mais sensíveis, sobretudo ao belo e ao bom. O espírito abaixou a guarda, né? Como o esquecimento do passado promove o arrefecimento, a debilidade, o adormecimento das potências do espírito, o espírito fica mais sensível às impressões de beleza e às impressões de virtude. Nós estamos falando de arte e de moral. A arte e a moral. O fazer, o brincar da criança, a experiência da criança com a brincadeira, o brincar, é um fazer artístico. A criança, quando brinca, ela está se expressando artisticamente. Se ela brinca de casinha, aquilo é dramaturgia pura, aquilo é teatro. Se ela brinca de ciranda, de roda, aquilo é coreografia, aquilo é música, é ritmo e é dança. Se ela desenha, se ela senta para pintar, é artes plásticas. Ou se ela senta para modelar uma massinha, é artes plásticas. Então, o belo sensibiliza muito o espírito quando ele está nessa fase. Ele é muito acessível à arte, né? Seja a arte que ele próprio produz, seja a arte que que chega até ele, né? Mas é necessário que seja uma arte imaginativa e uma arte sensível. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho certeza, aliás, eu tenho sérios senões a uma arte produzida pela a inteligência artificial, por exemplo. Se isso atinge o resultado esperado pelos bons espíritos, junto ao espírito nessa fase infantil. Porque quando você cria, quando, né,
um autor, né, a Ruth Rocha, Ana Maria Machado, sei lá, até Olavo, o Monteiro Lobato, né, quando vai criar, aqui está impregnado das emoções do artista. A arte, a obra de arte, quando eu escrevi o Morro Alto, aquilo lá ficou impregnado das minhas emoções. São essas emoções que vão ser transmitidas para a criança e vão chegar no psiquismo dela quando ela tem contato com essa obra de arte. De modo que a atuação da tecnologia fez com que a, 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 as expressões de arte perdessem muito desse teor emocional, entendeu? Perdesse demais disso. Porque ali não há a presença de um autor vivo, de um espírito autor. Então não há comunicação de espírito a espírito, de espírito autor ao espírito leitor, ao espírito expectante, ao espectador da obra de arte. Entendeu? Isso é o primeiro fator. O segundo fator é a questão da sensibilidade à moral. Né? Como é o espírito está, repito, com a guarda baixada, com as suas convicções abaladas pelo esquecimento do passado e pela reentrada no mundo físico, ele fica mais sensível à virtude, à moral. É a fase em que você tem que oferecer base moral. É ali. Depois, ainda se sensibiliza. Claro, o adulto se sensibiliza a uma mensagem moral. Claro. Mas a resistência é maior. Porque aflorou, já veio à tona, né? Não se encontra mais latente, adormecido, todos né, aqueles vícios recapitulados, vícios encrustados, né, petrificados, cristalizados na alma. Ali na vida adulta, isso já fica complicado. Entendeu? A gente fez uma longa introdução para a gente entender por que Jesus impõe a mão sobre as crianças. Como a indicar, é agora que tem que agir. A hora de atuar, a hora de dar instrução moral, de conduzir e sensibilizar através das expressões artísticas ou através do exemplo vivo, é agora. Principalmente nos 3.000 dias, nos 7 anos iniciais. Certo? Bom, aí, hoje nós não vamos fazer muito preâmbulo, nós vamos direto ao assunto, porque nós vamos mexer só com obra kardeciana hoje. Não é obra básica, não é um dos 5 livros do Pentateuco kardeciano, mas são os textos, muitos deles, às vezes, até mais completos do que quando publicados nas 5 obras básicas, né? Que se encontram na obra Obras Póstumas. Lá na segunda parte de Obras Póstumas, no capítulo 27, há um documento definitivo, eu considero que definitivo, dentro da produção feita por Allan Kardec, a respeito da transformação que o planeta começou a viver no século XVIII e que vai se consolidar agora no curso do século XXI, né? E tanto que Kardec intitulou esse texto como Regeneração da Humanidade. É um texto dele, é a autoria dele. São as reflexões de um educador de ofício, de um professor, o professor Hipólito, né? Que educou gerações de crianças antes do trabalho como codificador da doutrina espírita, né? E um educador, um pedagogo, que foi aluno de Pestalozzi em Verdun. Então, ele deixa evidenciar toda aquela marca que em Verdun, que a experiência pestalozziana, imprimiu no espírito dele, muito embora fosse o grande espírito, né, do século XIX, o grande gênio a serviço de Jesus no século XIX, mas na sua reentrada no plano físico, nos seus primeiros 7 anos de vida, ele foi aluno de Pestalozzi, e isso marcou ele, sensibilizou ele sobremaneira. Por isso que os textos de Allan Kardec sobre a educação da criança e sobre a nova geração são textos tão especiais, né? Tão carregados de
de precisão na hora de analisar e orientar os educadores, e aí quando eu falo os educadores, é muito mais do que simplesmente professores, né, profissionais da área da educação. Nós estamos falando de todos os adultos que têm como responsabilidade a condução espiritual de algum pequenino, de alguma criancinha, certo? Então nós vamos trabalhar só com esse texto, porque a ideia é isso. Como é que a atuação junto ao espírito na infância, como é que a atuação junto à criança consolida um processo de aceleração do aperfeiçoamento moral da humanidade que se iniciou no final do século XVIII, início do século XIX, e que deve se consolidar agora no século XXI. Sob pena da gente acabar trilhando caminhos dolorosos. Caso essa regeneração, como se costuma dizer, né, essa regeneração do temperamento humano não se dera aí no curso do século XXI, pelo menos se iniciar no curso do século XXI, tá certo? Então vamos lá, o que Kardec escreve? Ele começa dizendo assim: não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhar em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Então, do que Kardec está falando? Ele está falando dos chamados sinais dos tempos. Né? Indícios sociais de que o período extremo, o período limite para que a humanidade terrestre apresente inclinação para a melhora, se evidencie. Há sinais de que chegou esse momento. Há sinais. Né? E esses sinais, segundo Kardec, não são sinais físicos. Não vai olhar para o céu, olhar para o mar. Muito embora a natureza esteja gritando nesse chamado período antropoceno, né? Nesse período em que a presença humana, a presença hostil do homem no mundo, maculou a natureza, e ela reage. Né? Muito embora isso seja também um sinal, não é o sinal. Existem evidências, existem indícios mais significativos na própria vida social. Sobretudo naquelas instituições que são alicerces para a vida social. Família, religião, Estado, mercado. Então, existem indícios, evidências, em todos esses ambientes de convivência social. Qual é a dica de Kardec? Olhai em torno de vós. O que nós estamos querendo dizer é que existe um estudo que vai além dos textos que nós temos discutido e trazido aqui para o debate. Existe um estudo que é um estudo perceptivo, que a nossa percepção, quando a gente olha para a família, quando a gente olha para a organização do Estado, ou como o Estado atua junto à sociedade, quando a gente olha para o mercado econômico, quando a gente olha para a comunidade científica, quando a gente olha para as religiões, as igrejas todas, os templos todos, quando a gente olha, a gente percebe esses indícios de que alguma coisa de muito significativa, de muito relevante, está mudando, está se alterando. Esses indícios, ora, são indícios de natureza positiva, ora, são indícios de natureza negativa. O que você quer dizer com isso, Luiz? Ora, são indícios de que a humanidade, ou melhor, a humanidade não,
são indícios de que o modelo de sociedade que nós temos insistido em manter de pé, ruiu, faliu, colapsou, não funciona mais. Então, a gente vai observando essas instituições todas basilares, e aqui a gente vai dar um foco maior para a família e escola, sobretudo. E a gente observa a família e a escola, e a gente percebe ali que o modelo, ou a maneira de se viver a experiência familiar, e o modelo, ou a maneira de se viver a experiência na escola, não funciona, não deu certo, não funciona, e a gente precisa agir para mudar, agir para transformar. E existem aqueles indícios, aqueles indicativos de que essa mudança já começou. Aí são os indícios positivos. Entendeu? Então, há indícios que mostram que o modelo vigente faliu, fracassou, e há indícios que mostram de que um outro modelo de vida social já dá sinais de vida, já está por aí. Bacana isso, né? Como diria, né? Milton Nascimento, em Coração de Estudante, mas renova-se a esperança. Bem mais certo do que pensamos. E há que se cuidar do fruto, para que a vida nos dê flor. Aliás, e há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Né? Letra de Fernando Brant. Há que se cuidar do broto. Entendeu? Para que a vida nos dê flor e fruto. Continuando Kardec. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. O fim do mundo está próximo, né? Agora eu dei uma de Beato Salu. Quem se lembra do Beato Salu? Anunciava o fim do mundo. O fim do mundo está próximo. E eu, pessoalmente, tenho pressa que ele se acabe. Mas não é um mundo físico, gente. Sabe? A Terra não vai se abrir e a gente vai cair num mar de lava, não. Sabe? O céu não vai fender e de lá relâmpagos irão, né? Fulminar a humanidade. Não é isso. É o fim de um mundo, um modelo de mundo, um padrão de humanidade que está derretendo, né? Sabe? Está derretendo. A gente, sabe, entra no site de notícias, liga a televisão e você vai ver o mundo derretendo, desmanchando, sabe? Despedaçando. Castelo de areia está desmoronando assim, ó. Isso está acabando, gente. Ele não vai vingar. Não há chances de que ele sobreviva. Então, eu acho graça quando o pessoal queixa, reclama, assim, de algumas falas minhas mais duras, né? Que fica parecendo que eu estou gorando o mundo, né? Estou torcendo para não dar certo. Claro que eu estou torcendo para não dar certo. Aliás, é mais do que torcer para não dar certo. Ele não deu certo. Eu só estou torcendo para que as pessoas percebam isso logo. O quanto antes possível. E não deu certo. Essa maneira de estruturar e de organizar a escola não deu certo. Eu falei isso na sala, né, de aula da faculdade para os alunos de pedagogia várias vezes. Olha, vocês estão indo para o mercado de trabalho, estão indo para a sala de aula, esse modelo de escola no qual vocês vão atuar não funciona. É ineficiente. É ineficaz. É o fim de um mundo moral. Esse modelo de religiosidade não funciona, gente. Não deu certo. Esse modelo de movimento espírita não funciona, não deu certo.
vai morrer. Esse modelo econômico no qual a gente sobrevive, se movimenta, deu certo. Péssima notícia, me desculpe, mas não deu certo. Esse modelo econômico não funciona. Aí parece que eu estou levantando bandeira política. Levantando bandeira política, mas é uma constatação que não funciona esse modelo monetário, sabe, de acúmulo e circulação de capital, de estruturação hierárquica das pessoas em classes, funciona, não deu certo. Fica parecendo que eu estou propondo um modelo socialista. Não, eu não sei o que vem por aí. Aliás, eu desconfio. O que vem por aí, possivelmente, é um modelo de estruturação de organização social que a gente encontrava nas tribos de Israel, no período pré-monárquico, nas aldeias africanas, né? O Felipe que o diga, né, não, Joana? Né, das aldeias dos ameríndios, dos nativos do continente americano. É ali que está o negócio, é ali, ó. É isso que vai. Vamos voltar a viver em tabas? Não, não. As conquistas tecnológicas estão aí, elas não se apagam. Nós estamos falando de relação homem a homem. É disso que nós estamos falando. A relação entre os homens. A maneira como os homens se relacionam para subsistir, para sobreviver no mundo. Tá, não tá? Existem formas mais sofisticadas, mais eficientes, mais competentes de se conquistar o pão de cada dia. É isso que virá. É o que virá. É o que está por vir. É um vir a ser. Olha o que Allan Kardec diz. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa, que desmorona, que desaba, e não ficará pedra sobre pedra para profetizar a nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia leva consigo alguns destroços, despedaçando. A Babilônia está despedaçando e tem gente tentando segurar o teto, segurar Pilatos. Não quero que morra. Não gosto desse mundinho do jeito que é. Você quer conservar, que tem que vir abaixo. Entender o que é conservadorismo? É isso. O que é ser um conservador é conservar o que não presta. Isso. Segurar. Quero que o templo desmorone. E tem que vir abaixo. Olha aqui. Tudo dele acabará com a geração que se vai. E a geração nova erguerá o novo edifício. Eu já falei aqui alguma vez, eu falo sempre em sala de aula. Michel Foucault, filósofo francês, Michel Foucault, né, numa entrevista, numa ocasião, perguntaram para ele, como o senhor se define? O senhor é um sociólogo, um filósofo, o senhor é um antropólogo, um historiador? Como o senhor se define? Ele falou, eu sou um pirotécnico. O pessoal aí da engenharia, a área da engenharia sabe do que se trata. Pirotécnico é aquele engenheiro que se especializou em lá num prédio em ruínas, um prédio que não presta mais para ser habitado, que oferece risco para as pessoas ao redor, e a missão dele é pôr abaixo a estrutura, para depois vir a patrola, limpar o terreno para erguer um negócio novo. Pirotécnico, ele sabe, ó, nesse pilar, se eu pôr uma carga de dinamite, vem tudo abaixo. É o pirotécnico.
A gente acha que é o cara lá de Copacabana, né, da pirotecnia, sim, ele também é. Mas a função do pirotécnico é essa, é o cara dos explosivos, ele põe para baixo. Allan Kardec é um pirotécnico. O que Allan Kardec está fazendo nesse texto? Ele está explodindo as estruturas. No século XIX, ele está dinamitando as estruturas mentais, as estruturas mentais, em ruínas, as fracassadas, as mal-sucedidas estruturas mentais que a gente quer manter de pé aqui. Não quero que desmorone. E Allan Kardec vai explodindo. Para quê? Para se erguer um novo edifício. Não se ergue o novo junto com o velho. Não tem terreno para isso. Não se ergue o novo junto com o velho. E quando a gente fala de educação da criança, educação da infância, não se mistura as duas propostas. Ou uma proposta nova, que a gente tem apresentado aqui nas últimas semanas, ou a proposta velha, que é a que está aí, e que não presta. Hoje eu li uma estarrecido com a notícia de um grupo de alunos de sexto ano que pegaram lá uns brigadeiros, tá com raiva da professora, que ela deu nota baixa, pegou uns brigadeiros e estava planejando colocar chumbinho, veneno de rato, no brigadeiro e presentear a professora. Porque ela deu nota baixa para eles. 4 ou 5 alunos, inclusive 2 meninas. Aí um colega ouviu, foi lá na diretora e falou: ó, estão planejando matar a professora envenenada. Aí vai todo mundo, as crianças, os espíritos das trevas que reencarnaram. Gente, é um modelo de educação que fracassou. Modelo de educação que elas vivenciam em família, o modelo de educação que elas vivenciam na escola. O modelo de educação que elas encontram no clube, na escola de inglês, na escola de natação, o modelo de educação que elas recebem do guarda metropolitano de trânsito, que elas recebem do pediatra delas, no serviço público, no serviço particular, o que for. Existe sabe, um padrão, uma maneira de se educar espíritos nessa fase, funciona mais. Erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Olha. Primeiro ali o iluminismo e depois, né, o pensamento social, o advento das ciências todas, né, da psicologia ao longo do século XIX, mas também a renovação da mentalidade religiosa, sobretudo dentro do cristianismo, né? Depois é o Concílio Vaticano II, né? As comunidades eclesiais de base. Então, o pensamento religioso vai se modificando, o pensamento científico vai se modificando. Muita coisa legal surge ali ao longo do século XIX e início do século XX. Mas são as gerações que virão agora, doravante, no século XXI, que vão consolidar valores com os quais a estrutura velha ainda está brigando. Porque a estrutura velha é que resiste. Ela resiste. E ela é barulhenta para morrer. Sabe? Para fazer uma alusão lá, os vegetarianos que me perdoem, né? Uma alusão ao paganismo, né? O animal símbolo do paganismo, né? O porco morre gritando, né? Assim? Então, o paganismo no mundo, ele morre, está morrendo, está agonizante, está nos seus estertores, mas ele morre gritando, ele morre fazendo barulho, ele morre mandando bala. Entendeu? Ele morre fuzilando. Morre. A maneira arcaica, carcomida,
corroída de se fazer segurança pública, está morrendo, está desaparecendo. Só que ela desaparece fazendo barulho, produzindo cadáveres. Entendeu? O que vai acontecer nas próximas gerações? Não, isso não nos serve mais. Isso não nos serve mais. Essa maneira de fazer a agricultura não nos serve mais. Nós não queremos mais comer veneno, não é, Rojane? Não queremos mais comer veneno. Vamos produzir alimento de outra maneira. Não queremos mais crueldade com animais para nos, sabe, nos nutrirmos de proteína. Não era, Cíntia? Não queremos mais isso. Não queremos mais essa relação tacanha, cruel, entre países do hemisfério norte e países do hemisfério sul. Não queremos mais isso. A humanidade é uma só. Nós queremos solidariedade entre os povos. E não queremos mais essa escola. E pai, mãe, essa sua maneira de me educar, de me impor disciplina, de forma autoritária, ou então de forma chantagista, isso não me serve mais. Eu não quero ser educado assim. Agora, esses meninos vão dizer isso verbalizando? Alguns sim. Alguns vão saber verbalizar, outros não. Outros vão verbalizar essa inconformação com o mundo adoecendo. Uma geração de crianças doentes. Outros vão fazer isso através da indisciplina, da desobediência sistematizada. Mas basicamente o que ele está dizendo é: esse mundo não me serve. Certo? Ó, continua Allan Kardec. A Terra, dissemos, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Zero, game over, reseta tudo, pá! Sabe? O Thanos. Não, não é isso. A atual desaparecerá gradualmente. E a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Ah, Luiz, entendi. Vai desencarnando uns espíritos ruins, vai mandando eles lá para outro planeta, né? Vocês lembram uma comédia, os espíritos estão. O movimento espírita tem umas piadas, né? O Chupão. Eu lembro do povo falando de um planeta chamado Chupão, que é um planeta meio cometa, ele viaja. Aí ele ia passar perto da órbita da Terra. E quando ele passasse, ele fazia assim. Ia arrastar os espíritos iam embora com ele, que é um planeta primitivo. E aí os espíritos iam ser imantados e ele ia levar, sabe? Sujeira, assim. Vai embora. Aí pronto, renovar a Terra. Tem gente que pensa que a renovação é assim. Vai desencarnando os ruins, já não reencarna mais, e vai reencarnando os bons. É assim. Não, gente, não é assim. É assim. Vamos explicar. Começam a reencarnar espíritos com uma visão progressista, progresso, de avanço, progressista da humanidade. E aqueles que tentam conservar as estruturas, os espíritos conservadores, da estrutura religiosa, da estrutura econômica, da estrutura escolar, esses vão desencarnando. Só que aí no mundo espiritual eles desencarnam arrependidos, querendo um negócio diferente, sofridos. Olha, a última existência minha foi um desastre. Para variar, foi um desastre. É que lá não presta mesmo, não. No mundo espiritual vão ser instruídos, orientados, educados e inclinados ao novo. Aí, quando eles reencarnam filhos daquela geração de mentalidade nova. Como diria querido Moacir Camargo, né? Novas ideias, né? De mentalidade nova.
Como eles reencarnam filhos deles, é a educação nova que eles vão receber na infância. Somente nos primeiros 7 anos de idade. E aí, quando eles forem adultos, serão, portanto, adultos inclinados a uma nova forma de viver a experiência da vida. E transmitirão isso a uma outra geração, que já será aquela geração nova, já desencarnada, voltando para uma segunda rodada. Entendeu? E a roda vai girando, e a cada geração, esses valores que hoje são novos, estranhos, exóticos, pacifismo, não violência, desarmamento, né? Isso aí é estranho, mas em algum momento, o novo vai se consolidar e vai ficar impregnado na pele da nova geração. E já não será mais estranho. Será via de mão única. A atual desaparecerá gradualmente. A nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança da ordem natural das coisas. O mundo continua sendo um mundo. É quem vive no mundo que é diferente. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Não é que ele é perfeito, não é que vai só reencarnar o Emmanuel, a Meimei, a Maria Dolores. Não, não é isso. São espíritos que amam o bem, que gostam do bem, que perseguem o bem, que buscam, que procuram o bem, mesmo que neles ainda habite algum mal. Mas o mal não é mais o que eles querem. Eles convivem intimamente com o mal porque ele ainda está ali. Mas ele é recusado, ele é rechaçado, ele é rejeitado em si e no mundo. O mal causa mal-estar. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma geração de espíritos. Uma geração de espíritos. O corpo vai ser o mesmo, mesma cara de gente. Mas os espíritos não são mais os mesmos. Não são. Então, esse papo de que é uma geração perdida que está aí, é uma geração, os alunos não me respeitam, os filhos não respeitam os pais, os moleques sem valor. Calma, sabe? Devagar com andor. Não é bem assim. Não é bem assim. Muito desses espíritos, esse tédio evidente nessa juventude, nessa meninada que está vindo aí, esse tédio, esse enfado deles com o mundo, é a maneira deles de dizer que o mundo está chato, que o mundo que se criou para eles, que se estruturou para eles, é muito chato. Porque essa moçada não liga para a política, é desmotivada com a política. Porque eles não querem saber de estudar, eles não gostam de ir para a escola, porque a escola é horrível. O modelo de escola que nós temos aí, o modelo de escola onde eu trabalho, de onde eu tiro o meu pão de cada dia, é um modelo de escola ruim. Eles não gostam. Entendeu? Tem que criar um novo. O novo tem que vir. As duas gerações que sucedem uma outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos.
Meu Deus, Allan Kardec está escrevendo isso, esse texto, gente, ele é de 1866, exatamente 100 anos antes da Revolução Cultural da década de 60, da Revolução de Costumes da década de 60. 100 anos antes da Revolução de Costumes da década de 60, Kardec está falando de conflito de gerações, modos de ver, sabe? Mentalidades, modo de perceber a vida opostos, conflitantes, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. É muito fácil perceber. Você pega as celebridades, as pessoas públicas, conhecidas, pelo discurso, pela postura, sabe, pelo entretenimento que escolhem, pela maneira, sabe, de expressar as suas ideias, ali se evidencia a que categoria de espíritos cada um pertence. Se defende, sabe, as ideias do Cristo, e eu estou falando das ideias na essência, essas que a gente tem estudado aqui no Mildinho, ou se estão demasiadamente emaranhadas, sabe, aprisionadas, algemadas a concepções felizes da vida. Fica evidente. Existe uma turma que vem com a cabeça boa, com uma visão de vida, de mundo arejada, fresca, tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, não só isso. Em geral, precoces, mas não só isso. Juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Vou contar um negócio para vocês. Eu vou contar uma peraltice que o Chico fez, mas não é bem uma peraltice. É uma peraltice, mas não é. Estou aqui em casa, toco o telefone, a orientadora educacional. Olha, o Chico fez hoje uma coisa que a gente entende que foi negativa. O que ele fez? Ele bateu no colega? O que ele fez? Não, uma coisa negativa, sabe o quê? Então, um colega estava fazendo uma coisa que ele entendeu, que ele não gostou, e aí ele baixou o bumbum e mostrou o bumbum pro colega. Aí eu entendi que ela queria que eu mostrasse que ele ia ser punido. Das entrelinhas, é como se ela dissesse assim, faz o que eu não posso fazer. Aí eu falei, não vou agradar essa senhora, né? Vou deixar ela feliz. A senhora fique tranquila que ele será punido exemplarmente quando chegar em casa. Eu desliguei o telefone. Aí nós fomos buscar ele, voltou. Aí eu trouxe ele aqui pro quarto, né? Eu deito, não precisa ficar deitar, ele deita comigo. Aí nós começamos a dar uns papos cabeça, né? Conversa vai, conversa vem, e ele não entregava o ouro, não. Meu filho, o que aconteceu hoje lá na quadra da escola? Tal? Nada, pai. Filho, eu acho que alguma coisa aconteceu, foi uma coisa negativa. Aí eu falei, não, pai, é porque meu colega, ele estava pegando a bola e tacando nos outros, machucando os outros com a bola. E aí eu fiquei indignado com aquilo e eu tirei a roupa e fiquei pelado para ele. Mas não foi só o bumbum, não. Não, eu tirei a roupa. Briguei com ele, tirei a roupa. Protestei contra ele. E, meu Deus, será que ele está inventando isso? Está supervalorizando? Aí, uns dias depois, na quarta-feira, eu encontrei
com a moça profissional da escola que estava na hora, que presenciou o ocorrido, porque a orientadora não presenciou. Mas essa moça presenciou. Disse, ó, aconteceu isso assim, assim com o Chico. Não, ele tirou a roupa mesmo. Ia tirando tudo, eu que segurei e fiz ele vestir de novo. E eu assim, meu Deus do céu. Aí eu voltei para conversar com ele. Falei, meu Deus, meu filho. Até que veio à tona a origem do fato. O Chico, ele se entusiasmou o dia que eu falei para ele que eu achava, pelo amor dele aos animais, que ele tinha um coração franciscano. Ah, na hora que eu falei isso, a paixão dele pela figura de Francisco de Assis aflorou. Mas aflorou de um jeito que ele assiste, procura, eu pesquiso, acho desenho animado do Francisco de Assis. Tem um bonitinho chamado Pequeno Francisco, que conta as histórias de Francisco de Assis, ele assiste. Fez eu ler para ele um livro do Maurício Souza não, da Turma da Mônica, que é sobre Francisco de Assis. Teve a Feira do Livro Espírita aqui, acho que do Luiz Hugo, né? Foi lá comprando, eu li para ele. Sabe tudo. Decorou a oração de São Francisco. E para a cereja do bolo, ele quis assistir comigo um clássico do Franco Zeffirelli, uma criança de 6 anos, a nova geração. Quis assistir um filme de Franco Zeffirelli, que se chama Irmão Sol, Irmão Lua, que é sobre Francisco de Assis, filme da década de 70. E neste filme do Franco Zeffirelli, Francisco se opõe ao status quo. Ele enfrenta a sovinice, a avareza do pai empresário na indústria de tecido, né? Pedro Bernardone, ele enfrenta o pai e distribui todos os seus bens, num ato subversivo, ele distribui todos os seus bens para os pobres. E o pai dele fica danado da vida, pega Francisco de Assis, leva na Praça Central de Assis, chama o bispo, fala, o senhor diga que punição que eu tenho que dar para esse miserável que dividiu a minha cultura com os pobres. E aí Francisco de Assis, na cena do filme, fala, pai, então a mágoa do senhor é porque eu distribuí bens que não eram meus, eram seus? Isso. Então tudo que eu usufruo na minha casa não é meu, é seu? Sim. Então essa roupa é sua. Até essa roupa que você veste fui eu que comprei. Então, meu pai, eu vou para a vida nova do jeito que eu cheguei nesta vida. Ele tira a roupa, a cena do filme de Franco Zeffirelli. O ator fica nu na Praça de Assis e ele entrega as roupas para o pai e parte para fora da cidade, para além dos muros da cidade, onde ele segue para a igrejinha de São Damiano e para o Monte Alverne. Essa cena impactou o meu pequeno Francisco de tal maneira que ele entendeu que uma maneira de expressar para o mundo que não está contente com o mundo era se despir das roupas que o mundo lhe deu quando ele chegou neste mundo. Filho, como é que eu descobri isso? Porque ele ficou pensativo, né? Porque eu falei para ele, filho, não foi uma maneira legal, positiva de você demonstrar que estava insatisfeito com o colega. Você podia ter ido lá, conversar com a professora, conversar com ele, tirar a roupa, não foi legal. Ele ficou com isso na cabeça. Aí a Juliana me chamou e falou assim, o Francisco veio falar comigo e falou assim, mãe, se tirar a roupa para protestar, para dizer que eu estou insatisfeito, não é uma coisa legal? Por que Francisco de Assis fez isso lá na Praça de Assis? Durmam com barulho desse. Olha o abacaxi que eu tenho para descascar aqui em casa. Vocês estão entendendo? E essa nova geração veio para pegar o nosso cérebrozinho medíocre e torcer ele para virar do avesso o que a gente considerava certo em termos de educação. Com um sentimento inato do bem,
e com crenças espiritualistas naturais, espontâneas. Entendeu? Ó, não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores. Não. Mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que é uma ideia progressista? É uma ideia que se afina com o determinismo divino. E o que Deus determinou para a humanidade? Tem que progredir. Tem que avançar. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Tem que ser superior ao que está aí. O mundo se acha empenhado num imenso trabalho de gestação. Ora, gente, tem gestação sem desconforto? Senhoras, senhoritas, aqui do nosso grupo e da internet, quem já pariu um filho? Quem já levou uma gestação à frente? Sabe o que eu estou falando. Tem gestação sem desconforto? Sem xixi toda hora? Sem não conseguir dormir de bruxo? Sem pé inchado? Sem enjoo? Sem enjoo às vezes tem, mas seus desconfortos, calor, desconfortos são muitos. E o momento ápice do parir. Existe uma humanidade nova sendo parida. Então, nós estamos vivendo as dores do parto. Imenso trabalho de gestação que já dura um século. Quer dizer, Allan Kardec, aliás, Allan Kardec não, o espírito protetor que dita a mensagem, eu falei que Allan Kardec era o autor, mas é o espírito protetor que dita a mensagem, Kardec organiza ela e publica. Ele está falando isso em 1866, mencionando que essas ideias novas já se organizam há um século. Então, isso coincide com meados do século XVIII, o advento do iluminismo na Europa ocidental. E na sequência disso, anos mais tarde, vem a revolução de costumes da década de 60, e agora nós estamos entrando aí no século XXI, com a consolidação dessas transformações todas. Um processo. É gradativo, leva tempo. Nesse trabalho ainda confuso, nota-se, todavia, que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e da uniformidade, que predispõe à confraternização. Então, quem está na contramão da confraternização está resistindo ao progresso, vai ser atropelado. O progresso, a Terra em transformação, o mundo, a humanidade em transformação, é um rolo compressor, sabe? Pavimentando uma estrada nova. Ideais de confraternização todos. Quando você segrega uma comunidade periférica nas grandes cidades, considera ela inferior, cerceia o acesso dela aos outros setores da cidade e trata ela com truculência policial, você está se opondo ao ideal de confraternização. Sua atitude é conservadora, mesquinha e medíocre. E a moçadinha que está vindo aí, está vindo com outro ideal. Eles querem confraternizar. Eles querem conviver em harmonia. O rico, o pobre, o preto, o branco, o africano, o europeu, a moçada que vai vir, que está já chegando, eles querem uma humanidade onde as pessoas coexistam com as suas diferenças,
com as suas especificidades, com as suas peculiaridades, de uma maneira fraterna, caridosa, amorosa. Certo? Também aí tem de sinais dos tempos. Mas enquanto que os outros são os das agonias do passado, estes últimos são os primeiros vagidos, gritos da criança que nasce. Que coisa bonita, meu Deus do céu. Que coisa linda. Enquanto o mundo grita agonizante, é o grito de quem morre, de quem jaz. O outro é o grito, é o vagido da criança nascendo, arrebentando, sabe? Gritando, cheguei! Os precursores da aurora que o próximo século, ele está falando do século XX, que o próximo século verá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança. Século XX. As novas ideias explodiram. E elas estão aí. E o papel da geração do século XXI é consolidar esses valores. Agora, isso aconteceu no século XX, vai continuar acontecendo no século XXI. O quê? A resistência conservadora do mal. Aqueles que ainda querem uma África do Sul segregada entre brancos e pretos. Aqueles que querem uma família dividida por preconceito homofóbico. Aqueles que têm uma atitude xenofóbica ante o fluxo de povos entre as nações, que querem segregar o imigrante. Aqueles que acreditam na brutalidade, na truculência, no Estado usando as armas para espalhar ordem. Aqueles que acreditam numa escola que forma competidores econômicos e não numa escola que construa corações solidários. Esses vão berrar, porque eles não querem perder terreno, não querem perder espaço. Eles estão em todas as partes ainda, resistindo. Sabe, entrincheirados nos seus guetos, nas suas muralhas, bradando contra a luz da aurora, do dia novo, do amanhecer novo. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do 18º, do 18º, sob certos pontos de vista, quanto a do 20º diferirá da do século XIX, sob outros pontos de vista. E ouço completar o autor espiritual. Quanto à fisionomia do século XXI, vai diferir da do século XX. Né? Sabe, o polvilho azedo, que eu falo lá no Morro Alto, o polvilho azedo, se você olhar por cima, é um trem fedido, né? Chama babão, sabe? É aquilo que flutuou, é a podridão, é uma espuma fedorenta, não serve para nada aquilo. Que o polvilheiro, para fazer o polvilho azedo, ele tira o babão, tira a superfície aparente, porque polvilho, a substância, sabe, que interessa, está lá no fundo, decantada, oculta. Então, se você entrar na internet, na rede social, você olhar, sabe, para a moçada no recreio da escola, se você olhar para o seu filho trancado no quarto, você vai ver aquilo é casca, é superfície. Existe ali dentro uma essência nova.
Você precisa acreditar nela. Senão você não educa. Senão você só pune. Você não é educador. Você é um algoz. Você é um carcereiro. Você alimenta, nutre e mantém prisioneiro. Certo? As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. É o que a gente está vivendo, é. É um momento de crise. É um momento dolorido. É inverno. Agora é inverno, não é primavera ainda. É inverno. O contato com o mal faz que melhor se aprecie as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. Olha só, aquela tese, né? Por que que hoje nós temos essa epidemia de laudos neurodivergentes, neuroatípicos nas escolas? O que está acontecendo? É muito simples de entender. Você tem uma coletividade de espíritos com uma maneira de pensar complexa, inovadora, que antes Deus deixava reencarnar um aqui, um ali, sabe? Salpicava pitadas desses espíritos aqui e ali, numa escola em outra, numa família em outra. E a escola e a família achando que está tudo uma maravilha. Mas não está. Mas ninguém vê que é ruim, que o modelo de educação familiar é ruim, que o modelo de educação escolar é ruim. Aí sabe o que Deus precisa fazer? Ele fala assim, gente, uma figura, né? Licença poética para a parábola que eu vou criar. Deus pega e fala assim, quantos espíritos com essa característica temos aí no estoque? Ah, Senhor, nós temos aqui 100 mil espíritos. 100 mil espíritos com essa característica. Mentes complexas, com uma forma de pensar complexa, questionadores, inconformados com o mundo que aí está, e que onde eles chegarem, eles vão ser pedra no sapato, eles vão causar. Deus fala assim, pega os 100 mil, não manda um de cada vez, não, de 10 em 10, não. Reencarna os 100 mil de uma vez. Mas, Senhor, mas a estrutura familiar, a estrutura educacional que está aí, não suporta todos de uma vez. A ideia é essa. É colapsar. É a sobrecarga do sistema. Bota tudo na escola. Bota todos de uma vez. Pra ver as tias arrancando os cabelos da cabeça. A escola se dá conta que ela não dá conta. A família se dá conta que ela não consegue. Ela não consegue lidar com esses espíritos da maneira tradicional, conservadora, como ela tem lidado com espíritos. Bota tudo uma vez. Fundiu, sabe? Fundiu. É o que tá aí. Ai, não dá. Não dá. Esse espírito solto, questionando, se comportando, sabe? O peixinho de The Chosen, sabe? O cardume vem pra cá, eles vêm pra cá. Não, dá remédio. Droga toda. Pra quê? Pra ficar quieto. Pra dormir a aula inteira. Porque se deixar acordado, ele não vai querer ficar parado na sala. Aqueles caixotes de madeira que chama de carteira, sabe? Onde você engaveta cada menino, que nem garrafa de Coca-Cola. Vocês lembram da garrafa de Coca-Cola de vidro? O engradado? Cada um fica num quadradinho. Funciona, isso presta.
Aí a culpa, esses é uma geração que não gosta da escola. Escola ruim pra caramba. Eu dou aula nela, gente. Eu sei do que eu tô falando. Um bando de mulheres e homens neuróticos que não dão conta desses espíritos porque a faculdadezinha que eles fizeram não ensina a lidar com esses espíritos. O modelo acadêmico, onde eles aprendem a ser professores, não ensina a lidar com esses espíritos. Não conta. Aí eles fazem o que fazem com os alunos. Os alunos não tomam remédio para ficar quieto. O professor toma remédio para dar conta. E a família não é comigo. O Estado toma conta, pagueia para isso. Estou pagando. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. É desse atrito, desse colapso, dessa crise generalizada, dessa agonia coletiva, dessa aflição social que vai surgir a primavera. Que vai florescer tudo. Uma molecada viva, ativa, criativa, inteligente, emotiva, sensível. Tô doido para reencarnar de novo só para ser filho deles. Finalizamos com esse nosso companheiro das últimas semanas, Dr. Ricardo Bardil, médico pedagogo, mas pedagogo com P maiúsculo, que publicou essa joia chamada Pedagogia da Virtude, uma educação possível. Um mundo novo se descortina quando deixamos de procurar defeitos para consertar nos filhos e vamos em busca de seus talentos. Antes de adjetivarmos ou rotularmos comportamentos como equivocados, devemos sondar os sentimentos determinantes da ação. Não se corrige comportamento, se corrige sentimento. O que o nosso modelo conservador e tradicional de educação faz é combater comportamentos. Mas não se atua nos sentimentos, não se sonda as emoções, não se investiga as emoções. Por trás de um comportamento tem um sentimento. O povo atua no comportamento, coíbe o comportamento, ou com punição ou com droga. Mas e o sentimento por detrás daquilo? Não se atua. Naturalmente, surge uma nova maneira de dialogar. Uma possibilidade de comunhão de sentimentos que leva o outro a perceber sua natureza boa, temporariamente sem moderação. Temporariamente sem moderação. E quem vai moderar essa natureza, dar medida para ela, não é você, pai, não é você, professor, é ele. Só que você precisa sensibilizá-lo para isso. E você não faz isso com beabá, ba, bé. Você não faz. Tá? Com cartilha para copiar. Você não faz. Você tem que se envolver emocionalmente com o educando. O pai e a mãe tem que se preocupar menos com o patrimônio que vai legar para ele, tem que se preocupar menos com o preparo dele para o vestibular de medicina ou de direito, ganhar menos para ter menos dinheiro e mais tempo. E ao ter mais tempo, conhecê-lo melhor, explorá-lo melhor, descobri-lo, enxergar o polvilho por debaixo do babão.
E ao identificar a natureza boa, olhar no olho dele, e ele vai sentir a sinceridade no seu olhar e falar assim: meu filho, você é bom. Você é melhor do que isso que você parece ser, ou que te dizem que você é. Você é melhor. Agir em favor dessa nova educação e dessa nova geração é estender as mãos sobre os pequeninos e abençoá-los. Até a semana que vem.